Quando pensamos na formação do Brasil no século XIX, muitas vezes nos lembramos apenas da elite imperial, dos grandes nomes ligados à política no Rio de Janeiro, ou de figuras como Dom Pedro I e Dom Pedro II. Porém, a verdadeira história do país foi moldada também por homens e mulheres comuns, indígenas, negros escravizados, mestiços e pobres livres, que ousaram questionar a ordem injusta que lhes era imposta. Entre eles, destaca-se o povo cabano, protagonista da cabanagem, a maior revolta popular da história brasileira. Para entender a cabanagem, precisamos olhar para o Grão-Pará, região que abrangia o atual Pará e outros estados amazônicos. Durante a colonização, o Grão-Pará tinha uma administração própria, mais ligada a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Quando veio a independência, em 1822, essa adesão não se deu de forma pacífica. No ano seguinte, em 1823, houve um episódio brutal, o Massacre do Brigue Palhaço, no qual cerca de 300 pessoas presas foram assassinadas em um navio-prisão. Esse episódio já mostrava a instabilidade e a tensão social que marcariam a região nos anos seguintes. Após a independência, a população ribeirinha, formada em grande parte por indígenas, negros e mestiços, vivia em extrema pobreza. Muitos trabalhavam em condições semelhantes à escravidão, mesmo sendo legalmente livres. Esse abismo social, somado ao controle do poder por governadores enviados do Rio de Janeiro, acendeu o estopim de uma das maiores revoltas do Brasil. O nome cabanos vem das moradias simples onde vivia a população pobre da região. Cabanas de palha nas margens dos rios. Essa população sofria com a exploração econômica, baseada em recursos naturais como madeira, especiarias e pesca, mas sem acesso a uma vida digna. Indígenas, negros escravizados e livres, mestiços e camadas populares urbanas formavam a base do movimento. Eram eles que sustentavam a economia, mas eram também os mais marginalizados. Em uma pintura do artista Alfredo Norfini, feita em 1940, vemos a figura de um cabano com um chapéu de palha, marca registrada desses lutadores. O chapéu é mais do que uma peça de vestuário, é símbolo de identidade, resistência e luta. No dia 7 de janeiro de 1835, após meses de tensão, a população rebelde invadiu a cidade de Belém. As principais autoridades foram mortas e o governo local foi tomado pelos cabanos. Inicialmente, parte da elite apoiou o movimento, mas quando as reivindicações passaram a incluir pautas mais radicais como liberdade para escravizados e distribuição de terras, os ricos se afastaram e deixaram o povo à própria sorte. A cabanagem, porém, não foi homogênea. Internamente, havia divisões. Lideranças como Clemente Maucher, Francisco Vinagre, Antônio Vinagre e, por fim, Eduardo Angelim assumiram o comando em diferentes momentos. Angelim chegou a ser presidente do governo cabano, símbolo da ousadia de um povo que ousou governar a si mesmo. O império reagiu com brutalidade. O regente Diogo Feijó nomeou o barão de Caçapava para resolver a situação. E ele cumpriu essa missão de forma sangrenta. Entre 1836 e 1840, os revoltosos foram perseguidos e massacrados. Eduardo Angelim foi preso e exilado em Fernando de Noronha. O saldo é trágico. Cerca de 30 mil mortos, em uma província que tinha pouco mais de 100 mil habitantes. Isso significa que quase um terço da população foi exterminada. É como se hoje, em uma cidade com 3 milhões de pessoas, 1 milhão fosse morto em uma repressão estatal. Uma verdadeira tragédia. Após a derrota, a cabanagem foi tratada pela história oficial como um simples motim regional, uma insubordinação das classes inferiores. O movimento foi marginalizado, apagado da narrativa nacional. Mas no século XX, com novos estudos e um olhar mais crítico sobre a história do Brasil, a cabanagem passou a ser reinterpretada como o que realmente foi. Um dos maiores levantes populares da América Latina, exemplo de resistência e coragem contra a opressão. Hoje, a memória dos cabanos permanece viva, especialmente no imaginário do povo paraense. O Memorial da Cabanagem, em Belém, projetado por Oscar Niemeyer, simboliza essa memória. Segundo o arquiteto, a lâmina de concreto aponta para o infinito, representando a continuidade da luta
Enquanto a fissura no monumento lembra a ruptura causada pela repressão, mas também a permanência dessa história viva no coração do povo. A cabanagem nos lembra que a história do Brasil não é feita apenas pelos grandes senhores e pelos presidentes, mas principalmente pelos povos marginalizados que ousaram se rebelar contra a injustiça. Indígenas, negros, mestiços e pobres urbanos e rurais lutaram por uma inversão da ordem social, como dizem os historiadores Lage e França, ou seja, lutaram para romper com uma estrutura que os condenava à miséria e à opressão. Ainda que derrotada militarmente, a cabanagem deixou marcas profundas. Ela nos ensina que o Brasil se construiu sobre a exclusão e a violência, mas também sobre a resistência e a esperança de mudança. Lembrar da cabanagem é reconhecer que, desde o século XIX, o povo da Amazônia já denunciava as desigualdades e reivindicava um futuro mais justo. A cabanagem não foi apenas uma revolta, foi um grito de resistência contra um sistema excludente, uma afirmação de dignidade de um povo que não aceitava ser condenado à miséria. Apesar da repressão brutal e do massacre, sua memória continua viva. E esse é o papel do canal Rocha Sapiens: resgatar histórias silenciadas, dar voz aos esquecidos e mostrar que, sem compreender essas lutas, não entendemos o Brasil de hoje. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a verdadeira história do nosso país.